Na escola nós aprendemos álgebra, geografia e muitas outras matérias que preenchem nosso cérebro de informação. Tanto empenho para o desenvolvimento do intelecto, sempre sentados nos bancos escolares. São poucos os momentos em que aprendemos a usar nosso corpo. Ter mais consciência do corpo significa ter mais liberdade. O movimento é uma forma de interagir com o mundo. Conhecer nosso corpo é conhecer melhor a nós mesmos. Eu acho que dentro de todos nós tem o seguinte sentimento: nossa, se a nossa espécie levou tantos milênios de experimentação para passar dos primatas para o antropóide e finalmente chegou ao homem com essa excelência que a gente conhece, e além disso, eu, individualmente, nasci de um parto razoavelmente normal, porque nem todos são, porque né, eu não pari ainda, mas eu acho que não é sempre muito fácil. E nasci de um parto normal, passei por etapas de desenvolvimento motor razoavelmente, por que então precisamos reeducar o movimento? Por que se faz necessário isso? Se tudo aconteceu a contento, a gente pergunta, essa máquina deveria funcionar adequadamente. Mas são alguns fatores que interferem, sim, e tem etapas muito precisas que, se a nossa sociedade, a nossa cultura, absorvesse um pouco esse entendimento, a gente ajudaria as pessoas, ajudaríamos com mais entendimento essas fases difíceis. Aonde elas serão necessárias? Se o bebê nasceu saudável, ele vai sim passar por momentos difíceis, mesmo saudável, que se a mãe entende, e não vamos recriminá-la, porque toda vez que você fala de uma reeducação motora, a mãe sempre se assusta e diz, eu não sabia, não amamentei meu filho adequadamente. Não é para entrar nessa censura. Nós não vivemos uma sociedade onde faz parte do sistema educativo o entendimento do locomotor, mas com profundidade, com sutileza. Ele é muito bem desenvolvido nas clínicas, no terapêutico, que se ocupa de patologias graves muito bem, mas no plano educacional, a mãe, ela não ensinaram ela como segurar o seu bebê adequadamente para amamentar. Às vezes, ela passa por um médico que tem essa excelência, mas nem sempre. Como construir essa linguagem? Então, as etapas difíceis são, sim, os primeiros meses de vida, onde mesmo um bebê saudável, ele precisa ser ajudado, né? A segunda etapa, não serão muitas na sua vida, onde que a reeducação do movimento se faz necessária. São momentos de estresse mesmo, onde o corpo, porque o movimento humano ele é um pouco mais refinado do que os dos animais. Eu sei que alguns aqui falam, mas se nós víssemos um cavalo no pasto correndo, ao assisti-lo, ele é muito mais bonito que o humano correndo. Não é. Ele é bonito igualmente. Mas vocês já viram um cavalo, na sua excelência, pintar as unhas do seu próprio pé? Ou cortar as unhas com uma tesourinha pequena? Acho que essas pequenas qualidades motoras, o leopardo não consegue dar laço no sapato. Consegue? Não sei, eu acho que não. Então, o humano, apesar de a gente ver tantas deficiências ou maus exemplos, ele tem uma excelência que eu acredito, posso estar equivocado, que é um desenvolvimento entre todas as espécies de uma síntese mesmo. Por que será que algumas pessoas têm heranças motoras mais próprias?
Não sei se vocês lembram, é recente, você vê um Baryshnikov, que era um bailarino russo que ainda dança até hoje, já é um senhor, mora nos Estados Unidos. Por que surge um Baryshnikov, antigamente na minha época um Nureyev, e não 300 mil Baryshnikov? Tem pessoas que têm heranças genéticas onde isso nós vamos ver, são sensores, proprioceptores, que me parece, ouso dizer, que alguns recebem uma dose maior desses sensores, que dão para esse ser humano a capacidade de ler o seu próprio movimento com mais rapidez, com mais percepção, com mais interiorização. E outros, infelizmente, sofrem, talvez, ouso dizer, por menos sensores. Proprioceptor é uma palavra feia. Então, hoje, na conferência, eu vou usar a palavra sensor. O sensor, ele reside nas articulações e define para o meu sistema nervoso central se a minha mão está assim ou está assim. A forma que o meu corpo adquire nas diferentes ações no cotidiano. Esses sensores levam ao cérebro informação, em que posição eu estou nesse momento, né? Me parece que tem pessoas que receberam mais sensores, outros tiveram uma infância mais propícia. Eu brinquei muito na rua. Hoje já não fica muito fácil você brincar na rua, pelo menos, talvez em Campinas seja um pouco mais fácil, mas em São Paulo é mais difícil você brincar na rua, porque você volta para casa sem o brinquedo. Outras questões também, como cada um vai enfrentar o seu psiquismo para eu desenvolver minha psicomotricidade. As cargas emocionais, como eu as enfrento na minha questão afetiva, emocional. Então, são alguns fatores. A herança genética, vim com mais sensores ou não, de que forma meu esqueleto foi formado, isso é um presente que eu recebi de uma herança dos meus parentes. De que forma eu vivenciei minha psicomotricidade, como me ajudaram na primeira fase de vida. E o segundo momento é na hora da escrita. Primeiro foi os primeiros meses de vida, como eu enfrentei a gravidade e a conquista para manipular os objetos, para gatinhar, para ficar em pé. Em seguida, na fase do escrever. Olha aí, quando eu digo que a nossa sociedade não está totalmente ainda entendendo o que é o psicomotor, é verdade. Outro dia eu ouvi dizer que uma senhora, professora de crianças em Catanduva, né? Não estou falando em Zurique, né? na Suíça. Ela foi lá fora, ela ia alfabetizar crianças. Ela foi até o pátio, levou-os e arranjou gravetos, né? E começou a ensinar a letra O para essas crianças escrevendo no solo do pátio. Passando alguns diretores, olharam e falaram, essa senhora deve estar acometida de algum problema, porque como que ela leva essa criança para uma alfabetização ao pátio? Vejam que sociedade a gente vive. Ela estava fazendo-os a favor da gravidade, sentir o peso do seu próprio braço e
conceituando a letra O, que para a escrita, se vocês vissem os meus primeiros Os, era de chorar. Mas ela talvez percebeu em algum momento como levar essa criança a sentir o peso do seu braço, a articulação aqui. Agora imagine uma criança no seu estresse motor, já com desejo de aprender a escrever, porque hoje em dia é tudo muito veloz, com atenção no seu deltoide. E lá o professor fazer a letra O. Sai um estrupício que será marcado para o resto da vida. Tem uma pergunta um pouquinho demorada, mas acho que ela encaixa bem no tema desse programa, que é da Dea Paulino. Percebo que alguns alunos refletem no corpo e na capacidade, disponibilidade de vivenciar novos movimentos, as experiências difíceis que vivem em suas casas. Vejo algumas crianças endurecidas e encurtadas, que ao longo do ano letivo tornam-se mais leves durante as minhas aulas. E sei que isso gera resultados positivos também em sala de aula. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a relação com o meio e com o outro reflete nos corpos e movimentos. Realmente, o jovem, numa situação social menos confortável, ele apresenta mais encurtamentos musculares. Então, o fato dela não conseguir flexão para sentar, a faz muito irritada ao sentar para o estudo, além de outras questões que envolvem essa irritação e a sua hiperatividade. Mas o corpo humano, ele precisa de conforto para uma situação intelectual de absorção, de aprendizado. E os corpos são muito curtos. Esses trabalhos que se desenvolveram nas periferias do Brasil, essencialmente, porque aqui eu digo, se tem uma coisa que nós podemos exportar com excelência, são os trabalhos nas periferias de muitas ONGs e educadores que desenvolveram as maravilhas. Mas o que essencialmente isso trouxe? Elasticidade, conforto corporal e condição para esse jovem sentar numa carteira, era assim que se chamava na minha época, e estudar intelectualmente. Então, sem dúvida, os corpos dos adolescentes hoje são mais curtos, ele não consegue sentar sobre os isquios e tem desconfortos que o levam a uma agressividade muito grande na sala de aula, além de outros aspectos que são hierárquicos de ensino. Recentemente, nós fizemos uma experiência, a gente pegou bailarinos e atletas muito bonitos, formalmente, que eram bons na sua profissão, e falou, não dissemos o que queríamos, nós vamos te ditar um texto e você vai escrevê-lo livremente. O texto é o conteúdo, mentira, a gente queria vê-lo escrevendo, mas a gente disse que era o que iríamos ditar que era importante. Tá. Pessoas soberbas na sua mecânica corporal, a gente começou a ditar o texto, parece que veio da sua memória corporal, ancestralmente, tudo como ele escrevia. Então, a pessoa cruza a perna, torce a boca, vira o papel de lado e começa a escrever, né? Parece que marca para o resto da vida o seu estresse cognitivo da escrita. A outra etapa que nós deveremos ajudar alguém a reeducar seus gestos é na adolescência, porque não é fácil. Você liga e por acaso atende um adolescente. Você fala, oi, a senhora vai bem? É uma criança que atendeu. Ele fala, a senhora não, é o filho dessa senhora que está falando aqui, se ele tiver coragem. Ou seja, o adolescente, ele começa a se libertar dos pais, ele começa a criar sua identidade na rua, ele começa a criar a sua soberania já, sabe, né? As suas percepções afetivas, sexuais.
ele ainda nem sabe, até perguntam, ousam a perguntar para um adolescente o que você vai ser quando crescer. Ele tem que dizer qualquer coisa, a maioria diz piloto, né? Aeromoça, porque não sabe mesmo. Então, é uma fase muito difícil. Então, o reeducar nessa etapa também é importante. Eu estou falando do quê? Da reeducação do movimento, das etapas que você terá que enfrentar nos seus primeiros meses de vida, na fase do escrever, do aprender a conceituar na escrita aquilo que você ouve e acha que entende, né? Mas o que eu acho que entende já é algum universo que se forma dentro de mim. A palavra também já com um certo significado nessa idade. Eu acho que se você cuidar de um bebê nos seus primeiros meses de vida adequadamente, se nós ensinarmos nossa sociedade a isso, na fase da escrita e na sua adolescência, depois tudo será um pouco mais fácil no aspecto psicomotor. E eu não vou me estender a que a nossa sociedade consiga dar caminhos, porque aí depois você realmente é dono um pouco da sua vida, espero. No próximo bloco, a luta inglória contra a gravidade. Desde que acordamos até a hora de dormir, participamos de uma luta heróica. Uma verdadeira batalha que exige o máximo de nossas forças. Uma disputa sem tréguas, a qual temos que nos dedicar dia após dia. É a luta para nos mantermos em pé. A gravidade puxa nosso corpo para o chão, enquanto fazemos força para nos manter em pé. Você pode não saber que está no meio da batalha, mas seu corpo sabe. Para vencer essa luta, precisamos estar preparados, e a melhor arma é educar o nosso corpo. Eu resolvi escrever uma crônica, eu não sou um escritor nessa abertura. E a crônica é de se chama Pedro em conflito com a gravidade. Então, por que surgem tantas esquisitices no desenho, na forma do seu corpo? Dizem que uma das causas de tudo isso vem do fato de eu não lutar suficientemente contra a gravidade, que, o tempo todo, empurra meu peso contra o chão. Que maluqueira! Afinal, se a gravidade já existia quando eu nasci, como é que eu posso percebê-la me achatando? Sinceramente, eu não consigo senti-la sobre mim, pressionando-me contra o chão. Comentando o assunto com a minha tia, ela, que tem uma personalidade menos indignada do que a minha, riu muito e disse: aguarde. Você não sente agora, porém, com o tempo, vai senti-la e até mesmo vê-la. Acredite, a situação ficará progressivamente paranormal. Eu não fui educado a perceber que eu preciso da gravidade para lutar contra ela, contra o meu peso e me manifestar. Esse gesto que eu fiz para vocês é uma luta antigravitária. Mas eu não sei. O ar é tão leve, né? Eu percebo pouco essa pressão. Então, a gravidade é um componente que na reeducação do movimento a gente deve brincar, deve mostrar que o teu corpo está subjugado ao peso e a luta que você deve fazer contra esse peso, o seu próprio peso, até você manifestar essa vertical tão soberba humana. A gravidade nos compromete. Mas isso nos é ensinado na nossa sociedade? Eu pergunto, eu sei, hoje eu escovo o dente porque eu já ouço que eu vou construir tártaro, dentista é caro, e eu cuido dos dentes, mas me ensinaram que minha cabeça pesa 5 quilos e que eu tenho que segurá-la com soberania. Você já imaginou que é segurar 5 quilos? Eu nem percebo que ela pesa quase 5 quilos. E, na verdade, eu cedo a favor e os problemas cervicais são múltiplos. Os amadurecimentos psíquicos
eles acontecem. Nós estamos desenvolvendo conhecimento em todos os níveis, desde a estrutura psíquica até no plano mais geriátrico de saúde. Mas como que o locomotor acompanhará isso? Fazendo força? Fazendo músculos? Isso nós vamos discutir hoje. Fazendo gesto, mas não força muscular. Mas vamos ver agora uma coisa interessante. Não olhe um monge, eu vou mostrar agora uns monges chineses. E imagine que é um caminho de vida que eu te sugiro. Sabe o que me incomoda? É quando a gente vê monges como um atleta, a gente acha que isso é uma proposta para que você assuma na sua vida uma modificação. São arquétipos. O monge, o atleta, o bailarino são arquétipos que mostram possibilidades motoras a você conquistar. Eu sugiro que a sua avó, se ela está com problemas cervicais, que você não a induza a fazer esses exercícios como meta, né? Mas esse monge, com a força que o seu corpo inteiro possui, ele tonifica os músculos cervicais. Uma coisa para nós refletirmos. O que gera o quê? É a forma que propõe uma possibilidade de movimento ou é o movimento que constrói a forma do meu corpo? Agora acho que ficou até num nível do café filosófico. Gostaram? É a forma que gera a função ou é a função que gera a forma? Eu vos asseguro, nenhum especialista sabe dar a resposta a isso. Nós não sabemos até hoje, e esse é um grande mistério. É o desenho que eu possuo em cada pedaço do meu corpo, ou cada espécie animal, que gera aquele tipo de movimento, ou é aquele movimento que foi gerando esse desenho que você vê? Eu acho que uma coisa depende da outra. Forma gera função, função constrói a forma. E assim você vai, no decorrer de toda a sua vida, transitar entre função e forma e função. Eu peço que você pense nisso porque nós ganhamos algo muito especial, que é um intelecto. E o intelecto, para ser desenvolvido na sua excelência máxima, é numa atitude concentrada, sentado. Eu não consigo desenvolver meu intelecto na sua excelência máxima como um filósofo, como um cientista, como um projetista de um prédio ou o diretor de uma empresa, andando. Sim, depois que as reuniões foram difíceis, ao caminhar de manhã, eu penso no meu trabalho. Mas o seu momento mais excelente é sentado. E por que se eu me desenvolvi enquanto ser humano para ter minha excelência máxima conquistada, que é o intelecto, é no sentado, por que é tão nocivo sentar? Volto a discutir. Nós não fomos ainda educados na nossa sociedade a entender ainda o que é o gesto, como isso se faz. Como que você construiu a forma da sua coluna? Como que você se desenha? A gente imagina que o feto está amassado lá dentro e sufocado, louco para sair. Ele está num universo que o envolve para ele construir uma sutil esfericidade na sua coluna vertebral. Porque aí ele
já está se preparando contra a gravidade. Inclusive, ele já deglute no útero o líquido amniótico, uma xicrinha por dia. Não é pouco para um bebê beber uma xícara de líquido amniótico por dia. Será que ele precisa ingerir? Sim, mas não uma xícara. Ele ingere porque a função da língua no palato, na sua deglutição, estimula já a cabeça, que pesa quando o bebê nasce. Mas é isso que você vai ver como é interessante. É o peso desse crânio, que é absoluto, que gera aos poucos uma luta contra a gravidade. É interessante ver como você já aprende, através do movimento, lutar contra a gravidade no útero da sua mãe. Você vai nascer. Aliás, dizem que a maior ginástica, os exercícios mais isométricos que todos nós jamais fizemos, foi no nascimento. É um esforço absoluto para você nascer. Sua mãe faz, mas você também faz. Então, é os dois trabalhando junto. Então, você está ganhando para nascer. Eu, aliás, nem sei se é assim, eu já não lembro. Eu procuro na memória. Mas você está, de alguma forma, ganhando elasticidade. E elasticidade é sinônimo de força, né? Para esse nascimento. Nós visualizamos muito pouco o que significa o desenho humano e o seu funcionamento. O que são essas bases sensoriais que a gente adquire nesses primeiros anos de vida? A gente sabe que um bebê que vai para um asilo porque não tem mãe e pai, o que é mais carente quando a gente viu aqui nos asilos brasileiros, mas nos chineses são os mais famosos, não tem enfermeiro para tocar esse bebê. E ele vai ficando quase que no estado de deficiência por falta do tocar. A pele humana é diferente da pele de um animal. O animal tem pelagem. O animal, ele tem uma estrutura que não precisa do tocar, do receber o toque como o humano precisa. Só que a pele humana recebe uma informação com muita rapidez. A nossa pele humana foi feita para isso. Ela não tem tanto pelo como um cavalo ou um urso tem. No próximo bloco, nossa postura diante da vida. Há um provérbio que diz: seja flexível como o bambu, que quando o vento bate, cede, e não rígido como o carvalho, que quando o vento bate, quebra. A rigidez de um corpo pode revelar uma postura rígida diante da vida. Nosso corpo deve se adaptar aos movimentos. Força não é sinônimo de rigidez. A força nasce da suavidade e da precisão. Como uma obra de arte, o corpo procura se expressar. O filósofo Nietzsche disse certa vez: eu só acredito em um Deus que saiba dançar. Sabe o que assusta? É que as pessoas às vezes acham que o arredondamento é uma cifose degenerativa, que seria uma corcunda. Quando nós falamos em arredondar, é a oposição entre cabeça e bacia. São duas semisferas que se opõem e que constroem uma linha de força vertical. A vertical absoluta, que é uma linha reta, quebra, racha. Ela é a que vai para a guerra e seguramente é uma tragédia. Vamos ver aonde, em que nível uma coluna que foi bem tratada na sua infância, a que excelência ela chega.
que nós entendemos? Que vertical se conquista pela força vertical. As linhas de força que não quebram são levemente esféricas. Poxa, o mundo tem uma linha de força. A linha do horizonte que eu vejo tem esfericidade. O mundo é redondo. E eu quero conquistar uma retidão por uma linha de força reta. Aí, sem dúvida, quando você vê um oriental fazendo lá seu Kung Fu, ele dá o soco torcendo o braço, e não socando reto para quebrar. Ele tem uma linha de torção que o protege. O que é o gesto? Os gestos são elos de adaptação a diferentes atitudes motoras ou psíquicas. Eu aprendo a dançar, eu aprendo o esporte, eu aprendo o psicomotor para me adaptar à vida. E não só para fazer músculos duros que serão completamente ineficazes à adaptação. É interessante de ver como nós conquistamos essas forças para nos manter vertical. Aí você vai dizer, mas então o que eu devo fazer? Me arredondar? Se as linhas são esféricas, já que o reto pode quebrar? Não, calma. Primeiro, vamos sentir as formas, vamos sentir os desenhos estruturais que eu tenho. Há pouco tempo eu estava numa conferência em Londrina e de manhã, no café da manhã, chegou um técnico muito forte que trabalhava, acho que na montagem dos palcos dessas conferências e espetáculos. E ele, coitado, provavelmente saiu para suas gandaias noturnas, trabalhou excelentemente o dia todo e veio pegar de manhã o seu café da manhã para voltar a montar mais 5 palcos para esses dias. O que eu vi? E que isso me deu uma iluminação. Ele levantou da cadeira para ir pegar seu café, nesse café da manhã lá. Então ele levantou e foi assim, ó, para pegar o café da manhã. Vocês estão vendo a minha marcha? Orangotango, que é vários aqui, e foi pegar seu café. Chegou, pegou o café, encheu a xícara e voltou para sua mesa. Mudou a marcha, adorei que você falou isso. Mudou a marcha por quê? Para o café não cair. Então esse potencial ele possuía. Primeiro ele foi lá, cheio de força muscular, cansado, lógico, exausto, pouco presente a uma psicomotricidade que nem um orangotango. Ao voltar, com o cuidado, ele impediu que esse café, para impedir que o café caísse da xícara, ele voltou e parecia uma bailarina balinesa ao voltar para a sua cadeira e sem virar o seu café. Ou seja, a vertical humana necessita de uma psicomotricidade fina e não da força e da rigidez que a gente imagina. Nós adquirimos curvas que dão lordoses para que a gente se adapte ao espaço e para que a coluna não quebre. Eu não estou dizendo que a sua conquista será chegar a níveis de lordoses excessivos, mas as curvas que ondulam sua coluna é que te dão essa adaptação para você sair do sentado pro vertical. Então, o homem realmente é a única estrutura que consegue uma vertical e uma capacidade de comunicação como os braços que nenhuma outra espécie consegue. Evolução do corpo não estaria nesse sentido, de certa forma, desumanizando o corpo e o próprio movimento ao tentar impor a ele tantas ultrapassagens de limite? Eu acho que sim. Eu acho que hoje, quando você vê o corredor de Olimpíada da nossa década e dos anos 40, na época que o Owen
lá ganha na Olimpíada que o Hitler sai horrorizado, você vê corpos muito mais orgânicos antigamente. Então, hoje, por excesso de competitividade e velocidade, você tem símbolos muito ruins, porque eles estão... a droga que esses remédios contêm exagera-se no empenho mecânico. Mas, de qualquer forma, nós temos muitas coisas ainda. Você vê muitas coisas bonitas. Eu acho que cada década ganha-se alguma coisa, cada período. Agora nós estamos ganhando no conhecimento do mecânico, na sua eficiência energética. Chegaremos em excessos, vamos pagar um preço por isso. Mas depois voltará uma época mais expressiva, onde eu acho que o homem vai recuperar. São perdas e ganhos, isso é inevitável. O próximo bloco, infinitas formas de expressão. O corpo humano tem uma capacidade imensa de se expressar. Existem muitos tipos de dança e centenas de modalidades esportivas. Nas ruas, cada um caminha da sua própria maneira. Cada corpo é uma história. O corpo é tão parte de nós quanto a razão e o pensamento. Cada gesto, cada movimento, cada pulsação é uma forma de autoconhecimento. Eu me organizo para pegar um objeto, para comer, para caminhar, seja no Japão, seja no Crato, seja no Alasca, seja no sul da Argentina, da mesma forma, usando os mesmos músculos. Porém, é no gesto, é no dançar, é no cozinhar, é no cantar, é no escrever que o homem se diferencia. Mas exatamente ele se personaliza dentro dessas expressões do corpo humano. E você pensa, ao olhar essa face da humanidade, como se fossem pessoas de planetas distintos, um marciano, outro de Plutão e o outro de outra galáxia. E são todos do mesmo planeta. Com esse corpo único que se organiza para os mesmos gestos, seja no Japão, seja aqui no sul de São Paulo, do mesmo jeito, você vê expressões totalmente distintas. Aí nós temos diferentes expressões. Por exemplo, a expressão do derviche. Ele procura um centro de gravidade que está no seu abdômen. A menina de Bali usa as mãos. O aborígene da Austrália usa os símbolos. Ela conta a história com seus gestos dos deuses, né? Os meus meninos, quando nós fizemos o Mil Lágrimas, dançavam a dança Zulu para contar uma história. Os street dancers usam a sua dança para mostrar sua sensualidade. As nossas meninas com seus quadris. Ou seja, cada um parece que é residente de um planeta completamente oposto. E possui o mesmo corpo para os mesmos gestos. Sobre o que cada população desenvolve mais, por exemplo, na dança. Alguns usam mais os pés, outros mais as mãos, outros mais movimentos com os quadris. Isso tem alguma coisa relacionado com o modo de civilização, o modo que ele foi se transformando com o tempo da sua região? De região para região. Eu acho que tem a ver com o biotipo daquela sociedade, né? Você tem uma excelência em cada região do corpo transmite um tipo de energia, né? Quando você vê a hula no Havaí, as moças dançando com quadril, o nosso samba,
indica fertilidade. As danças dos aborígenes com os pés indica essa força do fogo, da luta contra o chão que pode te congelar ou que te levar um dia em direção da morte. Então, sem dúvida, eu acho que cada cultura vai desenvolver uma linguagem específica, mas que já está contida no corpo humano. Mas cada uma privilegia, devido ao seu clima, alimentação, o tipo de música, de geografia, enfatiza um desses aspectos. Pergunta complementar que chegou também é: em que medida a nossa forma de viver hoje altera o formato do corpo humano? Andamos menos, ficamos mais sentados, em que isso afeta fisicamente na evolução? Nessas últimas décadas, nós crescemos muito em conhecimento de nutrição, de entendimento do que é uma vida sedentária, da necessidade de caminhar. Nós não estamos evoluindo no questão motora. Pelo contrário, a nossa sociedade é muito conhecedora hoje, em 2012, das necessidades e de como gerar seu conforto e saúde corporal do que algumas décadas atrás. Não é verdade. Nós temos hoje na nossa sociedade uma cultura de corpo, sim, que nos ajuda muito. A minha avó, hoje, minha bisavó, sabe muito mais de como enfrentar a sua terceira idade do que há décadas atrás, apesar de um mundo mais acelerado e moderno. Mas nós crescemos nisso, em termos de saúde motora. Eu acho que o que eu queria falar hoje já fez uma síntese, que é mostrar que você, com 5 dedos, nos pés e nas mãos, como toda a humanidade possui, com essa face voltada para frente, com esses ombros, como todos aqui estão iguais, pertence a uma sociedade que tem os mesmos gestos no seu cotidiano. Aqui termina este café filosófico que falou sobre a importância de educarmos o nosso corpo. Esta e outras palestras no site da CPFL Cultura. Tchau.